Quando a mulher tá no masculino e ela tem um homem que também tá no masculino, e o homem chega em casa cansado da guerra, querendo um acolhimento mesmo, tá ligado? Um acolhimento, um relaxamento, ele encontrou outra guerra dentro de casa, porque a mulher tá no masculino. E a maioria dos casamentos, dos relacionamentos, está dando merda porque os dois estão no polo oposto. E aqui tem a lei da polaridade, a lei hermética da polaridade. Isso aqui é você. Você tem o masculino. Minha unha tá suja. Quem vive na floresta é assim mesmo. Você tem o masculino e você tem o feminino. Você lembra que eu falei lá que nós, tanto homem quanto mulher, tem um feminino e um masculino? Então, aqui somos nós e temos um feminino e um masculino. Homens devem ser mais masculinos. Devem estar aqui. Não sei se eu me perdi, mas homens devem ser masculinos, tá? Devem estar aqui. E estão aqui. Homens devem estar aqui, ó, no masculino, mas tem um pouco de feminino. Tem um pouco sobrando ainda, ele não tá lá no talo do masculino, lá na frente. Mulher deve estar aqui e tem um pouco do masculino, tem que ter um espaço. Por quê? Se o homem tá lá todo no masculino, ele tá sonhando pra guerra, trabalhando, se descansar, ele vai entrar em um burnout, uma depressão, vai ficar fudido, não vai aguentar o tranco. Tá ligado? Então ele tem que ter um pouco de feminino pra descansar, pra relaxar, pra tirar a pressão, pra despressurizar. Ter técnicas ou ter práticas terapêuticas no teu dia a dia pra despressurizar. É do feminino esse lazer, essa despressurização. E o feminino deve estar a maioria do tempo no feminino, mas deve ter um pouco do masculino também. Por quê? Pra trabalhar, pra ir pro mundo do trabalho, pra buscar, pra expandir. Entende? Porque senão ela vai depender de homem pra vida toda, não vai ter independência dela. Mulher minha, o grande objetivo é não pagar a conta. A pessoa que eu tô ficando agora ainda não sou rico, a gente divide algumas coisas. Ponto. Não gostou? Deixa de me seguir. Não posso pagar tudo ainda, mas o meu objetivo, eu tô trampando, eu tô gravando esse vídeo aqui, que é parte do meu trabalho, para eu poder pagar tudo. Porque o homem tem que pagar. O homem tem que ser o provedor. Tá ligado? Só que mesmo o homem tendo que ser o provedor, a mulher também tem que ter sua independência. Ela deve receber, aceitar os presentes, se sentir merecedora do que o homem tá fazendo por ela, do cuidado que o homem tá dando pra ela. Mas ela deve ter o dela também. Entende? Então vamos lá, eu fui para outro canto, mas eu vou voltar para conectar. Lei da polaridade. Aqui somos nós, temos os dois polos. Podemos transitar entre um polo e outro. Isso se chama alquimia, transformação. Sair do masculino para o feminino, do masculino para o feminino, do feminino para o masculino, quando for necessário. Trabalho, masculino. Posicionamento, masculino. Expansão, masculino. Relaxar, feminino. Acolhimento, feminino. Se cuidar, autocuidado, feminino. Porra, a câmera tá aqui, eu tô olhando pra cá. Vamos aí, vamos melhorando esse vídeo aos poucos aí. Nos próximos vão ficar cada vez melhor. O que acontece? A lei da polaridade. O certo é isso que eu falei. O homem tá mais masculino e tem um espacinho para o feminino. A mulher mais feminina tem um espaço para o masculino. Só que os homens estão aqui no feminino. A maioria dos homens está aqui no feminino. E a maioria das mulheres está aqui no masculino. Está despolarizado, está invertido. E a gente precisa se polarizar. Entrar na nossa polaridade correta. Só assim a nossa vida flui. Claro que não é só isso. Mas esse é um dos principais pilares, dos principais fatores. Se saber fazer essa alquimia. No momento de ser feminino ou feminina. Ser feminino ou feminina. No momento de ser masculino ou masculina. Ser masculino ou masculina. Fechou? Tava aqui agradecendo. Vou pegar o meu bambu, que nunca se sabe. E vamos nessa. Olha a importância de estudar. Eu aprendi esses dias que o bambu pode servir como proteção. Na floresta tem coisas boas, mas nem só. Então, eu agradeci pela lição de hoje.
Agradeci por mim, agradeci por vocês, porque se eu tô gravando um vídeo, o vídeo não vai impactar só a minha vida. Eu tô voltando agora. Quando eu tô voltando, vou dar mais uma mijada aqui. Até pra limpar o resto, olha, urinar, limpar o resto que falta. Tirar a água parada e suja, amarela de dentro de mim. Tudo tem simbologia. Tudo tem um símbolo por trás, um significado por trás. E quem ativa a visão mágica da vida consegue ver isso. Quem não tem a visão mágica, infelizmente está vivendo dentro da caverna. E não é a caverna boa que faz a gente crescer e voltar para casa com o LX. Depois vamos conversar sobre isso. É a caverna ruim, que te mantém preso na alienação. Alienação, as pessoas mandam na tua vida. Tu concorda com tudo que o sistema da mentira fala pra você. Também depois vamos falar do sistema da mentira. Então, depois desse momento incrível, transformador pra mim e pra você também, que eu sei. Não pra todo mundo, mas pra quem bateu. E se não bateu pra você, a semente foi plantada. No momento que você precisar disso aqui, você vai lembrar do que você ouviu aqui e vai lembrar de voltar no meu canal para assistir o vídeo de novo. Então, enquanto eu tô voltando pra casa, com um sorriso no rosto e muito grato por tudo que aconteceu, vou pelo outro lado, não vou pelo lado que eu deixei o baseado. Ele vai ficar lá. Já foi. Se alguém achar, fuma. Mas só tá lá no finalzinho, vai bater mais nada. Assim como já tá parando de bater em mim. Eu fumo mais, o baseado maior e bate menos do que antes. Por que será? Porque é pra parar. Então, enquanto eu tô voltando pra casa, vou contar pra vocês como foi a minha história. Eu falei muito do conteúdo do masculino aí. Eu vou falar como foi a minha jornada no masculino. Como agora eu vou falar pra vocês qual foi a diferença que aconteceu na minha vida. Tipo, uma transformação enorme depois que eu comecei a participar da ativação do masculino, do Reino Polarizado, que é um projeto do Léo e da Bia. Então eu honro muito o Léo e a Bia, porque muito dos conhecimentos que eu passei pra vocês aqui de feminino e masculino, eu vi eles falando. E eu fui buscar. O Arthur Turiá me ensinou muito sobre isso. Eu fiz cursos deles atualmente e outros cursos já tinha feito também. Fui buscar e vou buscar mais, vou entender mais. Eu entrei na ativação do masculino vai fazer 3 meses, se eu não me engano. 3 meses. Caramba, meu braço tá doendo. Só que aí o homem tem que ter força. Mesmo que esteja doendo. Eu tenho que terminar. Eu tenho que ter disciplina e ir até o fim. Então, eu comecei a ativar o masculino, eu tava muito feminino. Eu não me posicionava nos relacionamentos. Se algo me deixava mal, eu guardava pra mim, porque eu tinha medo de me posicionar e machucar a pessoa. Porque eu já fui machucado por mulheres. Homens também, no sentido de amizade, de negócios, enfim. E eu acabei não querendo machucar as pessoas. Só que às vezes a gente tem que machucar as pessoas, porque às vezes a gente tem que se posicionar. E se a pessoa se machucou, ela precisava sentir aquilo, porque todo sentir é válido. Isso eu aprendi também com vários mestres. Léo, Fernando Liberal, Padrinho, enfim. Então eu não me posicionava. Depois eu comecei a ser mais masculino e comecei a me posicionar. Falar tudo que eu queria falar no meu relacionamento com todas as pessoas. Amigo, mãe, família, relacionamento amoroso, tudo. Ou seja, uma das coisas que melhorou muito na minha vida foi posicionamento. Outra coisa que melhorou muito, a vida sexual, porque agora eu sou mais masculino. Eu domino mais. E mulheres femininas gostam de ser dominadas. Não no sentido... E aí, doguinho? Tu é masculino ou tu é feminino? Ele é masculino, ele tá ali, ó. Focado, só esperando eu virar as costas pra ele dar o bote. Mas eu tô com o bambu aqui. Se ele tiver obsediado, eu dou uma paulada na cabeça dele e já foi. No sexo melhorou muito porque eu estou mais masculino. Não vou falar muito disso aqui não. Além disso, me posicionar mais, estar mais masculino. Eu vou dar um exemplo de posicionamento que eu percebi logo no início da ativação. Eu tava indo pra uma cidade vizinha da minha cidade lá, Conceição do Coité chamada. Eu morava em Retirolândia, Bahia. Tava indo pra Conceição do Coité e eu peguei um táxi.
E aí tinha eu de homem e 3 mulheres. E aí o táxi parou assim, quem vai na frente, quem vai atrás? Eu ficou as 3 mulheres conversando lá. E aí, quem é que vai? Ah, mas se eu ia assim e tal, e se não sei o que lá e tal, mais tal coisa e tal, e não sei o que lá e tal. E começou a conversar, e eu aqui. Na primeira palavra que eu já vi que uma falou uma e a outra já falou outra coisa, já tava começando a pensar, já tava sem paciência já. Aí chegou um momento que eu falei, oi, e aí, vamos decidir? Eu vou atrás. Ou, vamos decidir? Eu vou na frente. Pronto, aí quando eu falei isso, a mulher assim, olhou com um pouco a cara feia pra mim assim, entrou no carro e eu entrei na frente. Eu me posicionei. Talvez eu pudesse falar de uma forma mais leve. Só que eu tava ali no ápice do masculino. Entendeu? O que acontece? Aí a gente foi pra Coité. No fundo eu tinha uma mulher que eu conhecia. Eu fui conversando com ela, trocando ideia, servindo, ensinando algumas coisas pra ela, para o projeto da vida dela, que ela me falou lá. Chegando em Coité, quando eu desci do carro, eu olhei pra ela, dei um sorriso e falei, deu tudo certo, né? Aí todo mundo deu um sorriso e falou, deu tudo certo. Ou seja, elas ficaram com um pouco de raiva antes, porque é esse cara, velho, mandão demais, né? Mas no final eu quebrei o gelo, eu usei o arquétipo do bobo. Depois a gente fala sobre isso também. Ah, filho, vocês não tem noção não, aqui tá uma máquina de conteúdo. Mas tem que botar mais ainda. Só que botar conteúdo que eu vou aplicar para não ficar só cheio aqui, lotado de conteúdo e não fazer nada da vida. Com esse conteúdo ficar aí só com entulho mental. Parece que fizeram uma oferenda ali. Oh, beber água de novo. Tô com meu bambu. Aí beleza. Me posicionei mais, dei o exemplo. Exemplo do sexo. Eu piso na cabeça. Tô brincando, não faço isso não. É mentira, viu? Só brincadeira. Deixa eu pensar outra coisa que melhorou muito na minha vida, a questão de produtividade. De disciplina, de falar, eu vou fazer, e eu vou fazer, e eu vou fazer. Eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer. Então lá na ativação do masculino acontece algo que eu não posso revelar pra vocês, que é obrigatório fazer. É obrigatório fazer, e o homem tem que honrar com a palavra. Nos primeiros 3 meses de ativação eu fiz isso. Venci o que precisava vencer. Travei as batalhas que precisava travar e venci. Só que em algum momento eu caí. E eu parei de fazer isso. Que tinha que ser feito todos os dias. Parei por um tempo. Talvez por ter me perdido e ouvido o meu ego. Ou talvez por imaturidade mesmo, de achar que não precisava mais, de uma forma um pouco inconsciente. Porque eu sabia que eu precisava. Conscientemente eu sabia. Ou, porra, não sei, velho, procrastinação mesmo, descaração mesmo, falta de vergonha na cara. Deixei de fazer isso que era muito importante. E aí, todos esses benefícios do masculino continuaram. Só que começou a ficar mais forte. E algumas coisas estavam se transformando de honra, disciplina, força, em arrogância, em me tornar um ditador, em achar que só eu estou certo e querer que a pessoa faça o que eu quero que ela faça. Eu sei que em algum nível é necessário ser assim, mas não o tempo todo. O que eu identifiquei? Como eu não estava fazendo aquilo que precisava ser feito, e nada nesse mundo pode ser destruído. E eu não vou explicar isso agora, aprendi com o filho de Sandrinho, depois eu explico. Mas eu sabia que precisava ser feito algo, eu não fiz. E nada no mundo pode ser destruído, inclusive isso de saber que precisava fazer algo e não fez. Se não pode ser destruído, ele vai para algum lugar. E para onde ele vai? Para o próprio caminho. Em forma de sofrimento. Então aquilo que tu sabe que deveria fazer e não faz, se torna o teu próprio caminho em forma de sofrimento. Para tu, na dor, começar a fazer aquilo que tu sabe que deveria fazer e não está fazendo. Você teve a oportunidade de aprender no amor. Como aprender no amor? Fazendo o que precisava ser feito. E você não fez. Então, o não fazer o que precisava ser feito se transformou em uma energia negativa dentro do seu corpo, que se transformou no seu caminho, o próprio caminho.
Então, eu não fiz o que deveria ser feito. Isso se converteu em um masculino negativo, ditador, que se converteu em sofrimento, em resultados ruins na vida. Aquilo que estava indo bem começou a desandar. Eu percebi, fui humilde, cheguei para Léo, meu mentor, falei que isso estava acontecendo, ele me deu um direcionamento, isso ainda continua acontecendo. E eu perguntei a ele sobre, mano, e se a gente não fizer tal coisa e tal? Léo falou, porra, a gente é ser humano, a gente erra, mas isso aí tem que fazer. E eu acabei não sendo masculino e admitindo que eu não estava fazendo. Faltou masculino naquele momento de me posicionar e falar, velho, eu fui errado e eu parei de fazer o bagulho que eu deveria fazer. Como eu não fui humilde e não aprendi no amor, se tornou em sofrimento e eu tive que aprender na dor. E aí, em outro momento eu falei com o Léo de novo, ele me deu um outro direcionamento, já mudou mais a minha perspectiva, mas eu ainda não tinha falado pra ele que eu não estava fazendo o que eu deveria estar fazendo. Que eu já voltei a fazer, inclusive, não vou falar, já voltei a fazer. O que acontece? A energia que eu falei do que eu deveria fazer e não fiz, se acumulou no meu corpo. E aquilo que era para ser o masculino saudável se transformou em um homem ditador, querendo mandar. E eu descontei nas pessoas que estavam ao meu lado. Por quê? Porque aquilo que eu deveria fazer é aonde eu ia soltar a minha energia masculina, soltar a minha fera, liberar essa energia. Não pode prender a energia. Tem que acumular e liberar. E eu não estava liberando. Como eu não estava liberando, eu me tornei um masculino podre, não um masculino saudável. Estava no negativo, na sombra do masculino. Quando eu percebi isso, que eu tive esse insight sozinho, que eu não falei pro Léo por ter medo, por ser orgulhoso talvez. Se eu tivesse falado, eu ia aprender no amor. Como eu não falei, eu tive que aprender na dor. E eu aprendi. Quando eu aprendi, eu voltei a fazer aquilo que eu sabia que deveria fazer e não estava fazendo. No momento que eu estava fazendo aquilo que eu deveria fazer e não estava fazendo, a minha fera veio. Veio uma voz assim, mano, mais forte do que essa. Antes seria... Eu nem consigo fazer tão forte como veio ontem, quando eu fiz aquilo que eu deveria fazer, que é do masculino e eu não estava fazendo. Tava ficando fraco. Quando eu soltei a fera, liberou uma energia dentro de mim e tem outras coisas que contribuiu para essa fera ser solta. Não foi só a ativação do masculino. Só que eu não vou falar disso. Não dá para falar disso aqui. Ainda. Pelo menos. Eu acho. Talvez eu nunca fale. Ou talvez eu precise falar em algum momento. Então, eu voltei a fazer o que deveria ser feito. E o meu masculino voltou para o centro. Porque a minha parceira chegou em casa, a minha parceira que eu tô ficando no momento. Não sei como vai ser, o que vai acontecer, enfim. Não vou desabafar com vocês aqui. Ela chegou em casa e eu não descontei nada nela, porque eu tinha botado para fora aquela energia que estava acumulada há uns 15 dias, porque eu estava há uns 15 dias sem fazer aquilo que eu deveria fazer. Eu sabia que tinha que fazer e não estava fazendo. E aquilo que você sabe que deveria fazer e não está fazendo, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, ou até aquilo que você deixa de falar. Alguém que machucou, tu queria falar pra pessoa o quanto ela te deixou mal e tu prende dentro de você. Nada no mundo pode ser destruído. Isso aqui pode ser quebrado. Pode estar no mínimo do mínimo do mínimo, sempre vai dar pra dividir mais. Pode dividir até sumir, o olho humano não conseguir ver. Mas tu pegar um aparelho específico, microscópio, não sei se esse é o nome, pra isso, tu vai conseguir ver. Nada pode ser destruído. Matéria. E descobriram que tudo que existe aqui na Terra são partículas e ondas. Ondas são frequências. Inclusive aqui o material, partículas e ondas. E o pensamento também. E aquilo que você deixa de fazer também. Então, se isso aqui que é material não pode ser destruído, eu tenho um pensamento que são ondas, e tudo é onda, significa que o pensamento não pode ser destruído. Aquilo que tu deveria falar e não falou não pode ser destruído. E aquilo que tu sabe que deveria fazer e não fez, não pode ser destruído.
Então isso vai se acumular com uma negatividade no teu corpo e vai explodir de uma forma negativa. Oi? Tudo bem? Você tá com sede? Quer uma aguinha? Aqui, ó. Ô, eu tô achando que é um gato, mano. Eu tô acostumado com gato e eu fiz... Eu não quis água, não. Parece que ele tá perdido. Só que o instinto dele leva ele pra onde ele precisa ir. Quem pegou essa, pegou. Vou terminar o vídeo aqui. Magos e deusas, mente alinhada, vida alinhada. Esse é o segredo. Mente alinhada, vida alinhada. Se inscreve no canal aí pra mais vídeos como esse. Tamo junto.